Confie no processo. Deus está no controle da sua vida, amém? Então Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. É estranho a gente pensar que Deus, sendo um Pai amoroso, nós cremos nisso, amém? Um Pai amoroso permitiria que o mal nos atingisse sem propósito. Se nós somos filhos de Deus, e nós somos, em nome de Jesus, nós somos corrigidos pelo Pai. O escritor da carta aos Hebreus, uma carta que tem na Bíblia, diz: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Dificuldade, recebam como disciplina. Porque Deus os trata como filhos, e Ele pergunta: ora, qual filho que não é disciplinado pelo Pai? Hoje em dia tem um monte. Mas o escritor dos Hebreus está falando sobre os nossos pais e nossos avós. Aquela santa vara ungida que tinha sempre em cima da geladeira. Ou no outro lugar de estimação, ao alcance da mão da mãe. Aqueles drones que tinham também. Qual filho que não é disciplinado pelo pai? E o texto continua dizendo: olha, nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, e isso conforme lhe parecia bem, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que venhamos a participar da sua santidade. Peraí, tem algo aqui, tem ouro aqui, suporte as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus nos disciplina para que a gente participe da sua santidade. Deus usa qualquer dificuldade para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Confie no processo. Mas está doendo, eu sei. Isso acontece porque você está vivo. Deus seja louvado. Mas nós temos uma promessa. Paulo, escrevendo a carta em 1 Coríntios 10:13, diz: Deus é fiel. Glória a Deus por isso. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados, e eu incluiria provados, amassados, atribulados, além do que possam suportar. Confie no processo, Deus está trabalhando. Vai doer. Teremos momentos difíceis, sim, mas não é para te destruir, não é para te paralisar, e sim para te fazer crescer e te tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Confie no processo, escreva um novo capítulo. Não dê ao diabo e às pessoas o direito de definir quem você é ou aquilo que você faz. É Deus que continua no controle da sua vida, em nome de Jesus, confie. Volte à história de José. Depois dele ser levado ao governo do Egito, o segundo homem do Egito, quem é? José. Depois dos seus pais, dos seus irmãos irem para aquela terra, depois de passar os 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, chega o dia em que seu pai morre. E a preocupação dos irmãos de José era que ele se vingaria deles. Escute, quem está escrevendo um novo capítulo e confia que Deus está no controle de tudo, não tem tempo para se vingar. O que José diz aos seus irmãos mostra que ele reconhecia que Deus, escute isso, que Deus sempre esteve no controle da situação. Gênesis capítulo 50, verso 20, José falando, ele vai dizer: vocês planejaram o mal contra mim. E é lindo essa reviravolta quando tem um mas, Deus tornou em bem. E ele disse: o propósito disso foi para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Confie no processo, Deus está trabalhando. Diga não ao vitimismo. Imagina José revoltadinho, tendo um chilique, chorando, dizendo: o mundo dá volta. O que vocês me fizeram sofrer e passar foi demais, mas eu sabia que um dia ia chegar a minha vez, pois agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão.
Tem cara de alguém que andou com Deus na casa de Potifar, tem cara de alguém que andou com Deus até mesmo na cadeia, tem cara de alguém que andou com Deus acreditando no propósito de Deus, nas promessas de Deus. Não, com certeza não. Não faz sentido um cristão pensar e agir assim. Sabe por quê? Fazer isso seria reconhecer que a nossa vida está nas mãos das pessoas e que são elas que definem o nosso futuro, que definem o nosso destino. E nós sabemos que Deus tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. E só nós mesmos é quem somos capazes de atrapalhar o plano de Deus. Fora isso, não há inferno, não há demônios, não há pessoas capazes de atrapalhar o plano e o propósito de Deus para você. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. É isso que Paulo estava dizendo. Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Foi demitido agora começo do ano? Deus não foi pego de surpresa. Ele continuará cuidando de você e abrirá uma porta para uma nova oportunidade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Recebeu um diagnóstico ruim? Deus já sabia antes do médico falar. Ele vai continuar sendo seu Deus e cuidando de você. Descobriu que foi traído? Deus viu. O fato de você saber agora faz parte da cura de Deus para a sua vida. Não se vitimize, mas creia que Deus está trabalhando através da sua vida e avance em nome de Jesus. Deixa eu dar nome para algumas situações. Porque às vezes a gente acha que foi alguém que conseguiu impedir uma promoção no emprego. Às vezes a gente acha que foi alguém que atrapalhou o nosso crescimento espiritual numa família de fé, numa igreja. Não. Há um salmo tão lindo sobre a história de José, dizendo que Deus enviou José antecipadamente para o Egito. Uau! Onde é que está José agora? Deus está enviando ele para o Egito. Nas costas de um anjo, numa carruagem de fogo? Não. Primeiro jogaram ele num poço, depois foi vendido como escravo, agora está na cadeia. Deus enviou ele para o Egito. O texto continua dizendo que enquanto não chegou o tempo, a palavra de Deus o provou. Nenhuma promessa de Deus vai cair por terra sobre a minha vida e sobre a sua vida, se nós continuarmos andando com Deus. Por que não aconteceu ainda? Porque Deus está trabalhando em nós. Deus está ministrando o nosso coração. Alguém disse que José aprendeu a administrar abundância na casa de Potifar, e depois Deus colocou ele para administrar 7 anos de fartura na terra, no Egito, e aprendeu a administrar escassez na cadeia, onde Deus o capacitou a administrar o Egito inteiro nos 7 anos de escassez. Sabe o que eu aprendo ao concluir essa reflexão nessa noite? Estando preparando ela, compartilhando com seus irmãos da manhã, agora, é de que Deus nunca foi pego de surpresa em relação à minha vida, em relação à tua vida. Isso não nos tira o direito de fazer escolhas erradas, não. Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Mas a misericórdia dele é tão grande que estamos aqui hoje, na presença dele, ouvindo essa palavra, sendo provocado e dizendo: para de chorar, seque as lágrimas, abra os olhos, vê o que você pode fazer, assuma a sua responsabilidade. Controle as suas emoções, para de dar chilique por tudo. São coisas que eu e você podemos fazer. Olha as oportunidades que Deus está dando. E acima de tudo, desde o dia que você entregou a sua vida para Deus, Ele continua cuidando de você. O sonho do meu chamado já aconteceu há bastante tempo. Mas só uma frase que o Senhor falou no meu coração durante um sonho do chamado. É longo, eu não vou contar, mas eu lembrei da frase agora. Que no sonho Deus falou comigo. E Deus disse assim: assim como eu livrei Moisés das águas do Nilo, eu tenho te guardado desde a tua infância. Isso é verdade sobre a minha vida e sobre a tua vida.
livramentos, situações, bondade de Deus, encontros inesperados, portas fechadas, oportunidades incríveis, e Deus te guiando para esse momento. Escreva um novo capítulo em nome de Jesus. O que você atravessou até aqui te deu as experiências para esse momento. O problema é se você está preso em algum passado que Deus está dizendo para você soltar, e você fica repetindo a mesma história. Imagina José revoltado com a mulher que realmente caluniou ele, volta para a cadeia, vira um preso terrível. Chega uma hora que o capitão lá não quer mais saber dele, volta para a feira de escravo, é vendido de novo como escravo. Deus abençoa ele de novo, vai para outra casa, outra tribulada tenta ele de novo, vai para a cadeia de novo, porque é isso que muita gente está vivendo, quando chega diante de um ponto que precisa de ruptura, que precisa dizer não às suas emoções, à sua carne, às suas vontades, e entrar no lugar de dependência em Deus. Essas pessoas se fecham, se travam, não querem bater o pé, querem decidir. É hora de você acreditar que Deus continua no controle da sua vida, e ainda que as pessoas planejaram o mal contra você, Deus porém tornou em bênção, Deus tornou em milagre, Deus tornou em uma história de milagre, de superação. O Senhor está com você. A grande questão é se eu e você vamos nos abrir para aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Esqueçam o passado, não vivam nele, esqueçam que já se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Será que vocês não percebem? Será que vocês não veem o meu agir? Será que vocês não compreendem a minha mão tocando você, impulsionando você, provocando você, mas você continua preso naquilo que te fizeram? Se você quer ficar preso a alguma coisa que te fizeram, fique nisso. Um dia um homem subiu um monte carregando uma cruz nas suas costas, e ali morreu por mim e por você. O nome dele é Jesus Cristo, e a certeza que temos a partir dali, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um aborto não te define, um estupro não te define, uma traição não te define. Agora a marca do sangue de Jesus Cristo, o Senhor de todo o universo, sobre a tua vida, isso te define. Você é uma filha amada, você é um filho amado. Em o nome de Jesus, escreva um novo capítulo da sua história, andando com Deus, com fé em Deus, e tendo a certeza de que Ele está com você.